Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus em um versículo de Colossenses. Ele já foi lido aqui o texto, mas nós vamos repetir nesta hora. Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Colossenses 3,13 diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos agora para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vamos aí acompanhar a leitura do versículo 21 até o 35. Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Pai, acrescenta a tua bênção a esta palavra lida neste momento para a nossa meditação. O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, ó Pai, na prática do perdão, porque nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra nos mostra que ela tem que ter relevância na nossa vida. Essa prática não pode estar apenas na nossa teoria, no nosso conhecimento, mas deve ser transmitida nas nossas vidas, em todos os momentos, situações, ou seja, a prática do perdão. Fica, Senhor, conosco, abençoe a tua igreja, sê com os enfermos,
ser com os necessitados. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós podemos dizer que a prática do perdão é um dos ensinamentos mais essenciais do cristianismo. Nós observamos que a palavra do Senhor dá muita atenção, muita relevância à prática do perdão na vida do crente. E nós sabemos que o perdão a essência do cristianismo, porque nós fomos perdoados por Deus. Deus nos perdoou, e a partir desse perdão a gente começa a aprender a necessidade também de perdoar. Deus Pai é a fonte do nosso perdão. A cruz de Cristo é o seu preço. E o Espírito Santo é quem o aplicou, quem o aplica na nossa vida cotidiana. Mas nós não vamos pensar nesse momento de meditação simplesmente na prática do perdão que Deus nos oferece. Nós queremos aprofundar um pouquinho mais, como Jesus aprofundou aqui no texto, procurando pensar na prática do perdão nas nossas vidas enquanto crentes no Senhor Jesus, enquanto discípulos do Senhor Jesus Cristo. Como tem sido esta prática? Nós temos tido dificuldade ou alguma facilidade para perdoar? Talvez as duas coisas estejam acontecendo. Há alguns pecados que alguém comete contra nós que nos parece mais fáceis de perdoar, outros nem tanto. Por isso nós entendemos que a prática do perdão, além de ser essencial à vida do crente, é também um grande desafio que o Senhor coloca nas nossas vidas. Mas um desafio que é possível de ser cumprido, porque nós temos toda a orientação da palavra e a ação de Deus para que ele possa acontecer nas nossas vidas cristãs. Um escritor desses tempos mais modernos, ele afirma que ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Deus nos perdoou também algo que era imperdoável. Então, se Deus nos perdoou de algo imperdoável, nós também devemos perdoar aquilo que nós eventualmente possamos julgar de imperdoável. E é certo também que falar sobre a prática do perdão, pregar, ensinar, ouvir uma mensagem, é mais fácil do que de fato praticar o perdão. E esse ensino não pode ficar apenas na teoria, tem que ser trazido para a nossa prática de cada dia, porque assim a palavra nos ensina. O perdão, ele precisa ser praticado na vida do crente, porque o Senhor Jesus Cristo, ele não quer que em nós não perdoando os nossos devedores, nós possamos construir reações ou ter reações que são inadequadas ao caráter cristão. O Senhor Jesus, ele pede que nós perdoemos uns aos outros para que nós não possamos abrigar no nosso coração o rancor, a ira, o ódio, a disposição de retaliação, de vingança. Então, por isso, nós observamos aqui que esta prática, ela é de fato importantíssima, é essencial na nossa vida enquanto crentes em Jesus Cristo. Nós observamos aqui no comecinho do texto lido, que o apóstolo Pedro perguntou a Jesus sobre essa prática. Jesus não somente respondeu a respeito desta prática, como também reforçou, ilustrou o seu ensino, contando a parábola do credor incompassivo, ou seja, o credor que não exerceu compaixão. Recebeu compaixão, recebeu misericórdia, mas não exerceu para o seu conservo a mesma compaixão e a mesma misericórdia. Vamos meditar então nesta noite sobre a prática do perdão, à luz desse texto e de alguns outros textos aqui da palavra do Senhor que poderemos citar. Baseando aqui na pergunta de Pedro, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Essa pergunta foi feita por Jesus porque Jesus falou um pouco antes sobre a questão de nós confrontarmos pessoas na igreja, ou entre os nossos irmãos que pecam contra nós. Ele falou alguma coisa a respeito desse assunto. E aí Pedro então logo quis saber, mas deve haver um limite.
Pedro, o apóstolo Pedro, entendia naturalmente que a prática do perdão seria de fato necessária. O Senhor Jesus já tinha ensinado isso para os seus discípulos lá no Sermão da Montanha. Então, ele concordava que era de fato necessário praticar o perdão. Mas qual seria o limite para exercer este perdão? Até que ponto ele deveria perdoar? Então, nós observamos aqui que ele vai tentar parecer mais generoso ou mais tolerante do que os fariseus, porque nos dias de Jesus, nos dias em que Jesus andava com os seus apóstolos, geralmente os fariseus tinham uma limitação para o perdão. Os fariseus achavam que perdão era coisa que podia ser medida, contada, e assim eles tinham basicamente uma norma de conduta para perdoar até 3 vezes. E Pedro, quando chega diante do Senhor Jesus Cristo, ele parece ou ele entende que está sendo mais generoso do que os fariseus, porque ele dobra, ou mais do que dobra, a quantidade de perdão que os fariseus eventualmente davam a quem pecasse contra eles, que eram 3 vezes. Então ele pergunta, até 7 vezes? Veja que é o dobro e mais um pouco, né? Vou ser mais tolerante, vou ser mais paciente, vou ser mais generoso que os fariseus. Na sua mente ele deve ter pensado isso. Então até 7 vezes, Senhor, está bom? E o Senhor Jesus Cristo então responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa expressão usada por Jesus estava informando, estava ensinando ao seu apóstolo e aos demais discípulos que a prática do perdão é uma prática ilimitada. Não era para Pedro fazer ali a conta, 70 vezes 7 dá 490, então eu vou contar quantas vezes eu perdoo aquele irmão, e de repente eu vou contando cada vez. Não era essa a intenção do Senhor Jesus Cristo, mas através daquela resposta, ele estava querendo de fato mostrar que a prática do perdão deveria ser ilimitada. Até porque o perdão de Deus para conosco é também uma prática ilimitada. Nós observamos que a prática do perdão, então, não deve parar ou ser interrompida em um determinado limite nas nossas vidas. Por mais que nós tenhamos perdoado algum irmão que pecou contra nós, nós devemos ainda assim exercer a prática do amor, da tolerância, da generosidade e também da obediência à palavra do Senhor, perdoando de forma ilimitada. Foi o que o Senhor Jesus Cristo deixou aqui ensinado para a sua igreja, para os seus discípulos. Uma segunda questão, por que nós devemos perdoar? E aí Jesus então, logo a seguir, depois que deu essa resposta para Pedro, ele contou então a parábola do credor incompassivo. E a primeira parte dessa parábola, basicamente, nós podemos dizer que ela se aplica a Deus e nós. A Deus, que aqui representa a figura do rei, e também nós como servos, que o Senhor ajusta as contas conosco e de repente Ele quer que nós também usemos dos mesmos critérios quando vamos acertar as contas com os nossos conservos, com os nossos irmãos. Deus nos perdoou de uma forma ilimitada, por isso o apóstolo Paulo coloca lá aquela ordem, aquela palavra no imperativo, naquele texto que nós lemos agora há pouco, ali em Colossenses 3, que é um texto riquíssimo, mostrando que quando nós passamos pela experiência da conversão, nós devemos nos desvestir daquelas roupas sujas, rotas, impróprias, inadequadas, que representam os nossos vícios, as nossas falhas, e por outro lado nós devemos nos revestir das virtudes de Cristo. E ali então, quando Paulo cita diversas virtudes que nós devemos cultivar, ele deixou no versículo 13 a prática do perdão. Perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E a nossa referência de perdão tem que ser sempre o perdão que Deus nos dá em Cristo Jesus. Nos deu e continua a nos dar em Cristo Jesus.
Nós percebemos então que nós fomos perdoados pela misericórdia de Deus. Deus usou de graça para conosco, Ele nos perdoou de uma dívida imensa, impagável. Vejam aqui que esta dívida daquele primeiro servo, com o qual o rei foi ajustar as contas, o Senhor foi ajustar as contas, era uma dívida dificílima de ser paga. Nós encontramos inclusive aqui a palavra daquele senhor dizendo que aquele devedor devia vender-se a si mesmo, vender a sua família toda, sua esposa, os seus filhos, os seus bens. E eu quero crer que ainda assim não dava para ele pagar toda a dívida, que era uma dívida de fato bastante grande. Então nós devemos perdoar porque Deus nos perdoou. Aquele outro conservo não foi perdoado. Aquela dívida monstruosa, infinita, ilimitada, que ele resolveu pedir ao Senhor que lhe perdoasse, sendo paciente para com ele, que ele haveria de pagá-la. Quando ele sai dali da presença do seu Senhor, ele vai ajustar as contas com outro servo seu, com um conservo seu, e não vai usar o mesmo critério, a mesma generosidade, a mesma tolerância, a mesma paciência, como nós observamos aí no texto. A dívida, se a gente for comparar uma com outra, ela é de fato bastante gritante na sua diferenciação. Aquele primeiro servo tinha uma dívida de 10.000 talentos. Se fossem talentos de ouro, essa dívida poderia chegar aí a uns 15, 16, 17 milhões de reais, passado para o nosso dinheiro, atualizado. E a dívida do conservo seria uma dívida bem pequena. Uma dívida, como nós observamos aí, de 100 denários. O denário valia por volta de uns 30 reais, mais ou menos. Era o salário de um trabalhador nos tempos de Jesus. Era uma moeda romana, o denário. Então, a dívida daquele conservo era uma dívida que não chegava aí a mais do que 3.000 reais. Então, uma dívida de milhões contra uma dívida de apenas 3.000 reais. Mas nós observamos aí a ação, né? Ou a reação daquele que foi perdoado da grande dívida. Então, nós devemos encarar esta parábola como um ensino de Jesus às nossas vidas, para que na prática do perdão possamos sempre pensar na referência, ou como referência do perdão que nós devemos dar, também o perdão que Deus nos tem dado. Devemos perdoar também, irmãos, não apenas porque Deus nos perdoou, mas também porque Ele nos capacita a perdoar. É certo que para nós seres humanos, a prática do perdão é uma coisa desafiadora. Em alguns momentos será mais desafio ainda do que em outros momentos. Então, nós poderíamos até dizer, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, na nossa pecaminosidade, nós não teríamos de fato condição de praticar o perdão de forma ilimitada e para com todas as pessoas, com todos os nossos irmãos, não fosse a ação de Deus na nossa vida, no nosso coração. Através da ação do Espírito Santo de Deus que em nós habita, é que nós temos possibilidade de exercitar a prática do perdão. Deus nos capacita a perdoar. Ele não somente nos perdoou, mas pede que nós perdoemos os nossos irmãos, porque certamente Ele vive em nós através da pessoa do Espírito, e é Ele quem capacita-nos com a sua graça, com o seu amor, para que nós possamos também ter uma disposição perdoadora nos nossos corações. Quando a gente tem a consciência exata de quanto de fato os nossos pecados custaram ali naquele sacrifício de Jesus que Ele assumiu em nosso favor e em nosso lugar, quando a gente tem uma exata noção de qual era o preço ou o peso do nosso pecado, então fica mais fácil a gente entender que qualquer pecado que alguém tenha conosco, para conosco, é um pecado bastante simples, é um pecado bastante ínfimo, uma dívida bastante pequena em relação à grande dívida que nós tínhamos para com o nosso Deus, e que certamente nós não teríamos condições de pagá-la, de saldá-la. Então nós devemos
praticar o perdão porque Deus nos perdoou. E também devemos perdoar porque Deus nos capacita a perdoar. Outra coisa que nós aprendemos também na palavra do Senhor, que perdoar ou para perdoar, nós temos que tomar uma decisão de fé e de obediência à palavra de Deus. A prática do perdão não vai depender simplesmente do nosso sentimento. Eu sinto que devo perdoar ou não perdoar. Não depende do nosso sentimento. Também não é uma opção nossa, mas é uma ordem do Senhor. Ele coloca como ordem esse ensino de praticarmos o perdão. Então, na verdade, é uma atitude, é uma decisão de fé e de obediência à palavra de Deus. Se nós somos discípulos de Jesus e se temos compromisso com os seus ensinamentos, mesmo que sejam desafiadores, nós vamos buscar, através da graça, do amor, do poder do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos de fato exercer a prática do perdão para com aqueles que pecam contra nós. Perdoar também nós aprendemos que é um bem que nós fazemos a nós mesmos. Quando a gente perdoa, aí a gente não precisa ficar acolhendo aquela mágoa, aquela tristeza, aquele sentimento de amargura que muitas vezes, se não for tratado, pode novamente se desenvolver, nos levando então até mesmo a um afastamento daquela pessoa que nós não estamos perdoando. Se a gente perdoa, a gente fica livre dessa mágoa, desse ressentimento, dessa tristeza. Não estou dizendo que a gente vai esquecer, porque isso seria amnésia. Nós não vamos esquecer, provavelmente. Mas quando nós nos lembrarmos, aquilo não vai trazer um sofrimento, uma tristeza tão grande para os nossos corações. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele nos contou certa vez que um dos grandes desafios que ele teve na prática do perdão foi perdoar uma pessoa que havia matado um dos seus irmãos. Havia matado um dos seus irmãos. E ele então se dispôs a perdoar esta pessoa em determinado momento, foi conversar com esta pessoa, perdoou, e aí então ele nos fala que a partir dali, mesmo lembrando daquele episódio, mesmo lembrando daquela tragédia, entretanto ele já não sentia tanta tristeza, tanta amargura, como antes de exercitar e de praticar o perdão. Shakespeare é que fala esta frase aqui: guardar ressentimentos é como nós tomarmos um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra, né? Ou seja, nós tomarmos alguma coisa muito amarga, muito prejudicial, até venenosa, esperando que a outra pessoa é que sofra as consequências. Então, perdoar traz benefício também para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso espírito. Devemos também perdoar, um outro ensino, porque Deus nos julgará. Ele observa no texto lá do Sermão do Monte, e observa que também, depois de contar esta parábola, que a prática do perdão vai fazer com que ele julgue também a nossa disposição perdoadora. Ele termina a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Porque nós observamos que aquele servo que foi perdoado daquela imensa dívida, o seu senhor absorveu, né, aquele preço impagável para aquele servo. Então nós observamos que logo que ele saiu dali, aliviado da sua dívida, perdoado da sua imensa dívida, ele foi ali buscar um conservo dele, que lhe devia também aquela importância pequena, ínfima, e nós observamos aí que ele foi truculento para com o seu conservo. Ele foi chegando e já foi logo agarrando pelo pescoço: paga-me o que me deves. Não deu margem nem a algum tipo de negociação, de conversa franca. E nós observamos aqui que aquele conservo também, ele demonstrou, né, humildade,
e pediu que aquele senhor lhe desse tempo para que ele pudesse pagar a dívida. E nós observamos que aquele servo perdoado não perdoou o seu conservo, mas fez com que ele fosse trancafiado ali na prisão, dizendo que ele haveria de pagar até o último centavo e saldar a sua dívida. Então nós observamos aqui que Jesus termina a parábola dizendo, como se ele dissesse, olha, eu perdoei uma dívida impagável de vocês, eu perdoei uma dívida imensa de vocês, por graça, por amor, por bondade, por compaixão. Vocês não poderiam pagar essa dívida, saldar essa dívida por si mesmos. Quaisquer coisas que vocês viessem a fazer para mim, não seria suficiente. Por isso, eu espero que quando vocês tenham pessoas, irmãos, que lhes ofenda, ou que pratique algum pecado contra vocês, vocês não ajam como esse servo aqui da parábola, mas pratique o perdão. Pense no amor, pense na tolerância, pense na generosidade, na compaixão e perdoe ao seu irmão. Quem não perdoa, também o Senhor Jesus fala que o seu culto ou os seus atos de adoração, de louvor, de ofertar, também ficam prejudicados. As suas orações ao trono da graça do Senhor também ficam prejudicadas. Lá no Sermão da Montanha, o Senhor disse, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Ou seja, Deus está dizendo que nós, para prestarmos culto, adoração, ou até mesmo entregarmos uma oferta para o Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração certo, purificado, e que tenha de fato praticado o perdão que o Senhor deseja das nossas vidas. Se você traz alguma coisa para ofertar ao Senhor, mas lembra que alguém tem algo contra você, vai primeiro reconciliar, vai primeiro acertar as contas, vai primeiro resolver esse impasse, e depois venha, faça a sua oferta, preste o seu louvor, preste a sua adoração. Então Jesus, de fato, ele considera a prática do perdão algo de fato essencial na vida do seu discípulo, na vida daquele que segue os seus ensinamentos. Então, através deste texto da palavra do Senhor, nós aprendemos que não há limite para a prática do perdão. Não podemos aí pensar que vamos contar até certa quantidade, como Jesus disse. Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7, ou seja, a prática do perdão deve ser uma prática ilimitada, porque nós também precisamos do perdão de Deus para o nosso pecado, ou para os nossos pecados, de maneira ilimitada. Mesmo que o Senhor já tenha nos perdoado dos pecados passados, Ele continua a nos perdoar dos pecados presentes, quando nós demonstramos reconhecimento, arrependimento, e vamos a Ele suplicando o seu perdão. Então, porque nós sempre vamos precisar do perdão de Deus, temos também que ter uma disposição perdoadora no nosso coração. Deus nos perdoou e continua a nos perdoar. Deus nos capacita a perdoar pela sua graça, pela ação do seu Espírito, pelo seu amor que é derramado nas nossas vidas. Porque perdoar também é uma decisão de fé e obediência à palavra de Deus. Portanto, não é uma opção do crente. Ele deve perdoar porque é uma ordem, é um dever, é um imperativo do Senhor para a sua vida. E não depende tão somente de um sentimento. Se eu sentir que devo, eu perdoo. Se eu sentir que as coisas melhorem, eu perdoo. Não depende de sentimento, mas é uma decisão de fé e obediência à palavra de Deus. Se eu decidir praticar o perdão para com o meu irmão, o Senhor vai me dar condições, força e graça para eu chegar diante dele, conversar com ele e acertar as arestas. Perdoar é um bem que nós fazemos a nós mesmos
e quem não perdoa acaba sofrendo o julgamento de Deus. Nossas orações podem ser interrompidas diante do trono da graça do Senhor. Nosso culto, nossa oração, nosso louvor, nossas ofertas podem não ser agradáveis diante do Senhor. Se nós não perdoarmos também, nós acabamos não tendo possibilidade de ser perdoado pelo Senhor. E se nós não perdoarmos, nós podemos também adoecer física, emocional e espiritualmente. Então vamos fazer o que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que Jesus recomendou para os seus discípulos, aquilo que Paulo também recomenda aos colossenses: perdoai-vos mutuamente. Se alguém tiver algo contra o seu irmão, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também. Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 180, ao som do piano.